expectativa daquilo que o Senhor tem para nós, vai gerar através de nós e por meio de nós e para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aos que forem saindo aí para pegar uma água, vamos voltando. Aos pais que foram levar os seus filhos, na medida do possível, né? Vão retornando aí, para a gente ter esse tempo aqui do compartilhar agora da porção da Palavra de Deus. Já fomos ministrados pelas canções, agora seremos ministrados pela Palavra de Deus. Se você está com sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Isaías 40, a partir do verso 12. Amém? Isaías 40, a partir do verso 12. Glória a Deus. Todos acharam aí? Isaías 40, a partir do verso 12. A versão que eu vou ler essa noite vai ser na Almeida, então talvez possa estar um pouco diferente da de vocês, mas tente acompanhar na sua versão aí, tá bom? É engraçado que hoje, né, eu vou falar sobre a grandeza de Deus e coincidentemente, né, a última canção que foi ministrada aqui falou justamente sobre a grandeza do nosso Senhor, né, a majestade do nosso Senhor. Então vamos lá, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terra, na terça parte de um éfa, o pó da terra e pesou os montes em romana e os outreiros em balanças de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe destes compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisas que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou com que semelhança confrontareis a ele? O artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ele. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, e o seu trono já se secam. Quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhes seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair do seu exército das estrelas, todas bem contadas, as quais ele chamou pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam,
e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora revelação e sabedoria, para que possamos, através da porção da Tua Palavra, sermos ministrados, ó Pai, ensinados e fundamentados. E assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aqui Isaías, né, usando aqui de toda a sua sabedoria, né, para tratar um pouquinho da soberania de Deus e da sua grandeza. Então ele vai aqui com essa linguagem figurativa, né, expressando aqui a grandeza de Deus, e nós vamos aqui depois destrinchar aqui, quase que verso a verso, para a gente poder entender um pouquinho mais do quão grande é, e essa descrição que o profeta Isaías, irmãos, está descrevendo da grandeza e soberania do Deus pelo qual nós servimos. A Bíblia diz, né, o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Diga assim, forte e ativo. Então, irmãos, um povo que tem o conhecimento do Deus pelo qual serve é um povo forte e um povo ativo. Muitas vezes nos falta força porque nós não temos o conhecimento e essa revelação da grandeza do Senhor pelo qual nós servimos. Porque muitas vezes o conhecimento que nós temos de Deus é muito proveniente daquilo que alguém nos contou. Muitas vezes a revelação que nós temos de Jesus está muito mais relacionada àquilo que alguém pregou do que aquilo que você experimentou, do que aquilo que você provou. E aquilo que você prova, aquilo que você experimenta, você mesmo sabe discernir. Agora, aquilo que alguém conta ou aquilo que alguém fala é um pouco mais difícil de você saber discernir. Porque se eu virar para vocês e falar que cebola é bom, muitos podem acreditar que cebola é bom. Mas quando você prova, você pelo seu próprio paladar vai falar assim, não gostei tanto. Não era bem isso que eu esperava. Então por isso que nós precisamos, através das Escrituras, irmãos, e através da comunhão com o Senhor, provar de Deus e entender e absorver cada vez mais a grandeza do nosso Senhor. Através da revelação que as Escrituras estão nos trazendo sobre Ele. Aqui o profeta Isaías, então, vai trazer uma descrição sobre o Senhor. Mas antes de eu ir texto a texto, solta para mim a primeira citação do Tozer aqui. Olha o que Tozer vai falar. Ele vai dizer o seguinte: o maior problema da igreja é que passamos a maior parte do tempo olhando para onde, irmãos? Para o nosso próprio umbigo. Então, a maior parte da nossa caminhada, a maior parte dos problemas que a igreja do Senhor enfrenta hoje, é porque a maior parte da nossa vida nós estamos preocupados com os nossos próprios problemas. Nós estamos o tempo inteiro colocando o próprio Deus em uma berlinda, como se Ele tivesse a responsabilidade de resolver o meu e o seu problema, irmãos. Só que Ele já resolveu o problema da humanidade. Ele não tem que resolver mais o seu problema individual. Ele já resolveu o problema de toda a humanidade ao enviar o seu Filho amado, a pagar o preço para que essa problemática fosse resolvida. Então o Tozer aqui, categoricamente, ele vai dizer, né, que muitas vezes é por isso que a gente vive sempre em problemas, porque a gente está sempre olhando, na maioria das vezes, para os nossos próprios desejos, para os nossos próprios problemas, né? Em João capítulo 17, versículo 3, vai dizer: e a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, essa é a vida eterna. Que nós possamos conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele pelo qual Ele enviou. Mas nós precisamos ter a clareza, irmãos, do quão grande é o nosso Deus. Nós precisamos ter essa convicção. E ele mostra aqui Isaías, né, através dessas descrições que ele vai dando aqui, de uma forma mais figurada, ele vai falar um pouco para nós sobre a grandeza de Deus, e eu quero pedir para que você deixe aí a sua Bíblia aberta, a partir do verso 12 aí, porque nós vamos estar voltando, né, em vários momentos aqui, para a gente recapitular a maneira pela qual ele está fazendo essa descrição de Deus, e a gente vai então aprofundando um pouquinho de maneira mais positiva aqui. A grandeza de Deus em relação à sua própria criação. No verso 12 ele vai dizer assim:
que na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, que recolheu na terça parte de um éfo o pó da terra e pesou os montes em romano e outreiros em balança de precisão. Irmãos, uma linguagem figurativa, mas pensa comigo aqui, eu quero fazer um exercício com vocês. Imagina só você tentando esvaziar todas as águas do oceano com um balde. Ou seja, irmãos, quantos milhões de vidas seria necessário para você pelo menos começar a baixar um pouquinho isso aí? Então ele aqui está dizendo que ele mediu todas essas águas, irmãos. E ao mesmo tempo também, imagina se você quisesse voar por toda a galáxia, por toda a criação. Dizem os estudiosos para que se você, só na galáxia pela qual nós pertencemos, você levaria 93 milhões de anos para você ir de uma extremidade à outra. Isso voando na velocidade da luz. E ele mediu isso a palmos. Então, irmãos, obviamente aqui com essa linguagem figurativa que Isaías está aqui trazendo para nós, mas é para que nós possamos perceber o quão grande é o Deus pelo qual nós servimos. O quão grande é esse Deus, irmãos. No verso 26, vai lá, pula lá para o verso 26, olha o que ele vai dizer no verso 26, ele diz assim: levantai ao alto os olhos e vede, que criou estas coisas. Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele mesmo chamou pelo nome. Irmãos, cientistas dizem que existe mais estrelas na galáxia do que areias em todas as praias e desertos da Terra. E ele conhece cada uma pelo nome. Então, irmãos, muitas vezes nós podemos ler a Bíblia em uma ótica de uma história que está sendo contada. É por isso que eu disse no começo, você muitas vezes, Tozer aqui, ele vai dizer que muitas vezes nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo e a gente não olha para a grandeza do nosso Senhor, e por isso a gente vive em problema. Porque a gente vive sempre olhando nessa ótica e não imaginando, irmãos, a grandeza do nosso Senhor. O tamanho desse Deus, o poder desse Deus. E o melhor de tudo, irmãos, nós fomos adotados, criados, feitos à sua imagem, à sua semelhança. Ele nos redimiu, Ele nos resgatou. É por isso que a gente fala, a gente não tem que ter medo do inferno nem do Satanás, irmãos. Crente não tem que ficar com medo de inferno e de Satanás. Crente tem que ter medo da ira de Deus. Porque quando você olha para esse Deus aqui e põe o Satanás, o inferno do lado, irmãos, é fichinha. A ira de Deus é a qual nós deveríamos temer e ter tremor. Mas glória a Deus que nós fomos livres dessa ira. Ela recaiu sobre a cruz, porque ela era para vir sobre nós. Então, irmãos, ele continua aqui. Ele batizou todas essas estrelas, cada uma com um nome. Mas ainda assim, a grandeza de Deus em relação ao seu conhecimento. Olha só, volta no verso 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Qual foi a faculdade que ele cursou? Qual foi o curso que ele fez? Quem ensinou esse homem? Deixa eu te dizer uma coisa, é dele que procede todo o conhecimento, o saber e a ciência. É dele que procede, irmãos. Todo o conhecimento, toda a ciência, todo o saber procede dele. E ainda Isaías continua aqui descrevendo a grandeza dele em relação ao seu poder. No verso 15 ele vai dizer assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Essas são as nações. E olha só, irmãos, aqui ele não está falando só em relação à grandeza de Deus, em relação à criação, ao saber, mas imagina as potências que existiam naquela época, desde a época lá de Isaías, e as potências que existem hoje. Naquele tempo a gente tinha o Egito, a força do Egito. A gente tinha Babilônia, a gente tinha o Império Persa, a gente tinha o Império Romano, a gente tinha grandes impérios. Hoje
hoje nós temos grandes potências mundiais, Estados Unidos, China, Japão, Europa, Alemanha, e sabe o que ele está dizendo? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde, um grão de pó na balança. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso é igual a nada. Que todos esses grandes impérios, que todas essas grandes potências que se levantam contra ele, é considerado o quê? Nada. Então, irmãos, quando nós olhamos e falamos assim, mas a China é a nova potência mundial, e a China comunista, a China que não crê em Deus, irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, e olhamos para a grandeza do Senhor, isso é comparado, considerado a nada. Então nós precisamos olhar para o nosso Deus, irmãos, com esse olhar de grandeza, e a nossa confiança, a nossa esperança precisa estar no Senhor. A Bíblia não é um livro de história que está sendo contado. A Bíblia é um livro de revelação daquele que o inspirou para ser escrita. Então nós não podemos olhar simplesmente, irmãos, até aconteceu um caso essa semana aí que bombou nas redes aí, vocês viram lá o cara no caiaque que foi engolido por uma baleia? Foi bom, né? Porque agora o povo fala, como que Jonas foi engolido? Fala, o caboclo aí foi engolido, irmão. A baleia só cuspiu ele porque o caiaque era enorme, não ia passar dentro da garganta dela, senão tinha ido embora, irmão. Tinha deslizado lá e vai saber onde ia parar o caboclo lá. Irmãos, e sabe o que é engraçado? Que nós, irmãos, pelos olhos da fé, se a Bíblia falasse que Jonas comeu uma baleia inteira, nós pelos olhos da fé deveríamos crer e acreditar. Amém, irmãos? Porque se a nossa fé não é nessa magnitude, irmãos, nós temos dificuldade de compreender. E aí você vai ler Isaías falando sobre isso aqui, você vai falar assim, não, mas deu uma exagerada, né? Acho que ele estava meio emocionado quando ele escreveu isso aí. E por isso que muitas vezes, irmãos, a nossa fé é tão pequena, e nós passamos por tantas dificuldades, porque nós sempre estamos olhando para o nosso umbigo, e esquecemos da grandeza e soberania do nosso Deus. E a gente fica dando volta em volta dos nossos problemas. E querendo colocar Deus na berlinda e falar assim, tá vendo aí, Deus? Resolve o meu problema. Tá vendo aí, Deus? Cura essa pessoa. E Deus está olhando lá de cima e falando assim, eu já resolvi todo o problema da humanidade. Basta crer. Basta confiar. E Isaías continua então aqui, ele vai dizer sobre a grandeza em relação aos ídolos. Lá no verso 19, verso 20, ele vai dizer assim, o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ele. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artifício perito para sentar a imagem esculpida que não se oscile. Então aqui ele está falando sobre a idolatria daquele tempo. Eles pegando ali, criando os ídolos. Irmão, vocês sabem por que Deus envia 10 pragas ali no Egito? Porque para cada praga daquela que ele enviava, aquilo ali estava desbancando uma divindade egípcia daquele tempo. Então, para cada praga que ele enviava, ele estava mostrando a sua soberania e o seu poder em relação àquelas divindades daquele tempo. Então, a idolatria, infelizmente, irmãos, muitas vezes a gente, por muitos anos, talvez por uma falta de entendimento, nós ficávamos sempre nessa visão de que a idolatria era apenas uma estátua de uma imagem de madeira ou um ídolo que era criado ali e que estava ali e as pessoas estavam adorando ele. Mas idolatria vai muito além disso, irmãos. Idolatria é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na sua vida. Tudo aquilo que está substituindo o lugar de Deus no seu coração, irmão, se torna uma idolatria. Inclusive, isso pode ser suas redes sociais, isso pode ser o seu trabalho, isso pode ser o seu casamento, isso pode ser os seus filhos, isso pode ser várias coisas que está tirando o lugar de Deus aí no coração, no seu coração. Então, irmãos, o nosso Deus é o único soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Deus dos deuses, todo-poderoso, o único Senhor sobre as nações. E essa é a convicção pela qual aqui Isaías, então, ao falar, ele está tendo essa convicção e que nós muitas vezes, irmãos, quando nós vamos falar do nosso Deus, nós não temos esse brilho nos olhos, essa convicção da grandeza do nosso Senhor.
Isaías continua falando então da grandeza dele em relação aos governantes da época, no verso 22 e 23, olha o que ele vai dizer. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e é ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ou seja, irmãos, ele continua no 23, é ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. E aí se eu perguntar para vocês, onde está aí Nabucodonosor? Onde está Ciro o Grande, Alexandre o grande imperador Júlio César, o imperador Nero? Aonde estão os grandes imperadores? Aonde estão os grandes reis que já tiveram nessa nação? Aonde estão todos eles, irmãos? Somente o Deus Todo-Poderoso permanece até hoje. Somente Ele, irmãos. Porque todos esses impérios, todos esses reis, é Ele que institui e é Ele que tira. É por isso que nós, irmãos, temos que estar em paz em relação aos governantes dessa era. Nós precisamos, a Bíblia diz que nós devemos fazer o quê? Orar por eles, irmãos. Mas como assim, pastor? Eu detesto fulano de tal, eu não gosto, eu não concordo. O que a Bíblia fala, ore por eles, irmãos. Porque é o Senhor que institui, mas é o Senhor também que tira. Porque, irmãos, a nossa confiança tem que estar no Deus soberano, todo-poderoso. Então nós precisamos ter essa confiança, irmãos. Porque agora lá o Donald Trump ganhou nos Estados Unidos, vai acontecer. Irmão, amém se vai ou não vai. A nossa esperança não está no que ele vai fazer. A nossa expectativa não pode estar no que ele vai fazer ou deixar de fazer. Amém, irmãos? Amém, igreja? Pastor, mas nós não devemos nos unir. Irmão, nós devemos nos unir para orar. Amém? Nós devemos nos unir assim como Atos 2,42, para a gente ficar na perseverança dos santos, na oração, na comunhão, na doutrina, confiando que o nosso Deus está no governo, sentado no trono, governando todas as coisas. Amém? Então, irmãos, aqui ele vai continuar, e aí no verso 27 ali, eles estavam se queixando, né? O que ele vai dizer? Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Irmãos, olha essa citação, solta para mim aí. A primeira queixa é que Deus não estava notando eles, né? E a segunda queixa é que Deus é injusto, como se Deus fosse injusto, né? E muitas vezes nós somos assim também, né? Parece que Deus não está nos notando, parece que Deus não está percebendo o que nós estamos falando. Mas até o boi e o jumento conhecem o seu dono. Mas o povo de Israel não estava conhecendo o seu Deus. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim também. Nós não reconhecemos a soberania do nosso Senhor. E nós agimos de maneira tal, irmãos, tão imatura, que a gente já viu por diversas vezes crentes, cristãos, tendo atitudes tão imaturas em relação a achar que, está tendo uma guerra entre o bem e o mal. E que se nós aqui não juntar, gente, e orar, e fazer vigília e campanha, o mal vai vencer o bem. Irmão, você está assistindo muito Marvel aí. Por mais que você goste, pode assistir, mas você está assistindo muito isso aí, irmão. O mal já foi vencido. A morte já foi vencida. O Satanás já tem o endereço dele pronto. Então não tem mais essa, nós temos que juntar aqui, porque se a gente não orar um pouquinho mais aqui, parece que o mal vai vencer e Deus vai perder no final. E aí nós estamos tudo enrolado. Não, irmãos. Essa batalha já foi vencida ali na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então nós não podemos mais ficar com esse pensamento de imaturidade, essas queixas, Deus não está me notando, Deus parece que não é justo. E aí o Paulo Borges Jr., né, vem com essa citação que eu trouxe também no domingo passado, mas fiz questão de trazer novamente. Ter expectativas em Deus que é absoluto em vontade é frustração na certa, irmãos. Sabe por que é frustração na certa? Porque ele vai fazer a vontade dele. Agora, sabe como você converte isso aqui em alegria e não em frustração?
deixando Ele no controle da sua vida, porque Ele tem a boa, a perfeita e agradável vontade para você. Sabe por que você se frustra tanto com Deus, irmãos? É porque você quer incluir Deus nos seus planos, e não você quer ser incluído nos planos dele. Agora imagina, aquele que mede a terra na palma da mão, você quer pegar ele desse tamanho e colocar dentro do seu plano, desse tamanhozinho. Não cabe, irmãos. É muito mais fácil você se jogar nos planos dele e falar assim: Senhor, conduza a minha vida, tome esse controle da minha vida, faça o que o Senhor quiser, faça a tua vontade e não a minha. Só que muitas vezes a gente está fazendo o contrário, irmãos, e essa queda de braço não tem como você vencer. E aí vamos fazer mais campanha, vamos tentar mudar. Não, irmãos, a vontade dele é soberana. E se você insiste, você provavelmente vai acumular frustrações ao longo da sua vida. E o povo de Israel estava desse jeito, estava achando que Deus era injusto. Estava achando que Deus não estava mais notando a eles. Mas Deus, irmãos, conhece todas as suas orações. Ele é aquele que esquadrinha a sua alma. Ele é aquele que conhece o mais íntimo do seu ser. Ele conhece você mais do que você mesmo. Então, irmãos, a nossa confiança deve estar no Senhor. E aí no verso 28, irmãos, vai dizer assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ou seja, irmãos, Deus não está parado. Ele é aquele que trabalha enquanto você dorme, enquanto você descansa. Ele está trabalhando, Ele não está parado. Porque tem muitas vezes, irmãos, algumas situações da nossa vida, às vezes nós passamos por algumas situações que nós pensamos que Deus está parado sem fazer nada. Às vezes a gente está passando por uma certa circunstância na nossa vida, que a gente olha e fala assim: mas parece que Deus não está fazendo nada nessa circunstância, não é possível, que injustiça é essa que está acontecendo comigo? Deus não está parado, irmãos. Descansa no Senhor, Ele está trabalhando enquanto você dorme. O problema é que você parou de dormir por conta dos problemas. Por quê? Porque você não está confiando na grandeza do seu Deus. Porque quando você confia nesse Deus grande aqui, você descansa como um bebê no colo do seu pai. Pode estar caindo o mundo, irmãos. Se eu pegar a Helena ou a minha esposa pegar ela, pode estar acontecendo o que for, ela vai dormir, não quer nem saber do que está acontecendo. Sabe por quê? Porque ela confia no Pai. Sabe por que nós não dormimos mais hoje? Porque nós perdemos a confiança no Pai. Nós perdemos a nossa visão de grandeza do nosso Senhor. E nós estamos reduzindo esse Deus grande, esse Deus poderoso, esse Deus soberano, às nossas vontades e aos nossos desejos. Por isso que a gente está tendo insônia, depressão e não sei o que, e mais coisa e tudo mais, ansiedade e assim por diante. Porque nós estamos cada vez mais, essa é uma geração que cada vez mais tem tentado lutar pela força do braço. E quanto mais eu luto pela força do braço, menos eu dependo do meu Senhor. Mais eu dependo do meu esforço pessoal. Quanto mais eu coloco esforço pessoal na minha caminhada, mais eu sofro. Porque eu saio da soberana vontade do Senhor. Mais uma vez, irmãos, eu vou ter que falar para os irmãos: leia o livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Todas as literaturas, irmãos, que nós trazemos aqui, e que nós trazemos como citações, é porque são literaturas, irmãos, que nós já validamos, que nós já lemos, que nós já fomos confrontados, que nós já, irmãos, que vai fazer sentido para você na sua caminhada, que vai te confrontar, que vai te ensinar, que vai te ajudar nas tomadas de decisões, vai te ajudar no seu dia a dia, vai te ajudar a enxergar a grandeza do Senhor através das Escrituras. Obviamente que todas essas literaturas, principalmente, né, os autores que a gente cita aqui, são homens bíblicos, que eles não estão simplesmente ali expressando aquilo que pensa, aquilo que acha, né? Porque imagina, eu até lembro quando, me fugiu o nome do autor, Heber Campos Jr., quando ele vai escrever, tomando decisões segundo a vontade de Deus, o zelo que ele tem, ele começa ali já no prefácio e tudo, falando do zelo, porque imagina você escrever uma literatura falando sobre decisões segundo a vontade de Deus.
esse cara não pode pôr em momento algum o que ele pensa. Porque a partir do momento que ele põe algum ponto do que ele pensa, já não é a decisão do Senhor, é a decisão dele, é o que ele acha. Então ele é muito criterioso, irmãos, para ser bíblico. Trazer as escrituras, só que de uma maneira mais entendível, mais simples o entendimento, quando você for tomar alguma decisão na sua vida, na sua caminhada, no seu dia a dia. Então, irmãos, são literaturas que a gente traz muitas vezes para facilitar na sua vida, para facilitar na sua jornada. Obviamente que as escrituras é a soberania, irmãos. A palavra de Deus é a soberania, é soberana, e ela é o nosso alimento diário. E esses livros são complementos, para que a gente possa aprender e ter cada vez mais robustez. Então, irmãos, tira a preguiça da leitura, pelo amor de Deus, igreja. Leia a Bíblia, leia livros, porque isso aí vai te ajudar a ter revelação do Senhor. No verso 29, ele vai dizer o seguinte: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Irmãos, olha o que esse Deus faz. Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Presta atenção aqui. Às vezes você chegou aqui hoje com um tanque quase vazio. Sabe quando você está andando no tanque vazio assim, torcendo para chegar a um posto de gasolina logo, porque senão você vai ficar no prego? Alguém aqui já fez isso? Teve um tempo que eu era quase profissional em fazer isso, irmãos. Minha esposa quase me matava, falava assim: pelo amor de Deus, você não enche o tanque do carro. Alguém aqui já foi em Niquelândia, irmãos? Niquelândia tem um mistério, irmãos. Porque você passa ali de cocalzinho, e aí ou você vai pela fé, irmão, ou você vai de tanque cheio. Só porque muitas vezes a gente vai na empolgação e esquecia. E aí não tem mais nenhum posto, irmãos. E aí você tem que ir orando, né? Senhor, faz o milagre da multiplicação do combustível aqui, porque senão nós vamos ficar no prego. E às vezes você está desse jeito, irmãos. Você está com o tanque quase ali no prego, acabando, vazio. Está na reserva. Mas Deus, olha o que o texto vai dizer: faz forte ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem vigor. O próprio Deus, na sua soberania, Ele se encarrega até mesmo de trazer você para o posto de gasolina. Você está aí andando com um tanque baixo, sabe o que ele faz? Ele pega você lá na sua casa, com esse tanque baixo, na reserva, desacreditado, frustrado, olhando para o seu próprio umbigo, olhando para os seus problemas, e Ele desperta você, ó tu que dormes, tira você da sua casa e traz você aqui para o tanque de gasolina, para o posto de gasolina, para reabastecer a sua fé, para reabastecer as suas esperanças. Então, irmãos, esse é o Deus pelo qual nós servimos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei. Ele vai lá, irmãos, Ele vai te tirar lá de dentro. Talvez não é a história de vocês aqui, ou até tem alguém aqui que passou por essa história, mas provavelmente todos vocês já ouviram algum testemunho desse tipo. Não, irmãos, eu estava na cova, eu estava lá na boca de fumo, eu estava lá não sei aonde, o Senhor me tirou de lá e me trouxe para a luz. Quantos testemunhos nós já escutamos assim, irmãos? Ele mesmo se encarrega de ir lá e trazer você até um lugar que vai te reabastecer, te colocar ao lado de pessoas que vai reestabelecer a sua visão correta em relação a quem é o Senhor. Amém, irmãos? Escolha andar com esse tipo de gente, irmãos. Sabia que nós temos essa opção de escolher o tipo de gente que a gente quer andar? Um tipo de gente que você tem que escolher andar é um tipo de gente que reestabelece uma visão clara da grandeza de Deus, o tipo de gente que te aproxima do Senhor, o tipo de gente maranata que está esperando a vinda do Senhor. É esse o tipo de gente que nós temos que escolher andar. Não é o tipo de gente que só está andando na reserva, irmãos. Tanque vazio, porque se ele ficar no prego, na maioria das vezes, ele vai levar você junto. Ele vai levar você junto. E aí aqui ele continua no verso 30, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Ou seja, ele está comparando aqui os jovens, irmãos. Não é possível, né? Que jovem mole aqui, né?
E não está muito diferente da realidade que a gente tem visto cada vez mais na igreja. Eu sou de um tempo, irmãos, que culto de jovem no sábado, quando não tinha, rolava uma deprê na galera. Hoje em dia, para fazer um culto de jovem no sábado, se você passar na frente de uma igreja sábado à noite e não estiver tendo casamento, festa, qualquer outro tipo de coisa, mas é um culto de jovem, estiver cheio de jovem lá, irmão, celebra. Celebra, porque tem sido cada vez mais difícil isso acontecer. Cara, eu lembro que eu, na minha juventude, eu morei em Goiânia e congreguei em Anápolis por 5 anos. Assim como o Esdras e Samara, tá aqui, mora em Anápolis, congrega aqui com a gente. Por 5 anos, irmãos. Por isso que quando você vier falar para mim que a igreja é longe da sua casa, irmão, pensa 2 vezes. Porque quando você falar que a igreja é longe da sua casa, eu falar assim, irmão, eu morei em Goiânia e congreguei em Anápolis. Qual é a sua desculpa? Eu lembro, irmãos, que eu fazia questão de ir na sexta-feira à noite para Anápolis, dormir em Anápolis. Por quê? Para não perder o culto de jovem no sábado. Então os jovens, irmãos, têm que ter vigor, tem que ter esperança no Senhor, tem que resgatar esse desejo de estar na presença do Senhor. Mas não lutando, irmãos, com a força do braço, porque o jovem, ele tem vigor e tem autoconfiança nele mesmo. O maior problema da juventude dessa era é que cada vez mais é uma juventude que cresceu demais em conhecimento. Nós vivemos na era da informação, irmãos. Qualquer adolescente hoje, ele sabe de tudo. Qualquer adolescente que você pegar hoje de 14 anos de idade, irmãos, ele te dá uma aula de qualquer assunto. Uma vez nós fizemos um evento de adolescentes aqui, irmãos. Turminha de 12, 13, 14 anos, e aí nós resolvemos abrir o microfone para eles perguntar, irmão, pra quê? Você passa apurado demais. Porque eles vão fazer pergunta em um nível, irmãos, que às vezes você vai ter que chamar um especialista para responder, porque nem pastor consegue responder esses meninos. Não dá, irmãos. Por quê? Porque nós vivemos a era da informação, só que isso gera neles uma autoconfiança em lutar com a força dos seus próprios braços. Por isso que nós temos uma juventude que está dando os burros na água, está dando murro em ponta de faca. Por quê? Porque ela quer lutar com a força do braço e não na confiança no Senhor, e não na esperança de que o Senhor é aquele que pode fazer e realizar. E aí na parte B aqui, ele vai dizer o seguinte: renova suas forças, né? Espera no Senhor e renova suas forças, sobem como as asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E aí, irmãos, eu já trouxe o exemplo aqui, né, algumas vezes da águia, porque o texto vai utilizar esse exemplo e a Bíblia, em vários outros textos, vai falar sobre ela. E uma coisa que é importante, uma característica que a gente precisa entender é que a águia, ela voa alto, irmãos. Você sabe por que ela voa alto? Porque quando ela voa alto, ela gasta menos energia do que voando baixo. Porque quando ela está alto, ela usa muito mais a força do vento a seu favor do que a força do seu próprio braço. Então uma coisa que nós precisamos já aprender aqui, irmãos, que nós precisamos voar alto no Senhor, irmãos. Porque senão você vai ficar na força do seu braço uma vida inteira, cansado, correndo, cansando, e nunca vai ser renovado. Nunca vai ter suas forças renovadas. Uma outra coisa que faz a águia voar alto é porque lá de cima ela tem muito mais clareza daquilo que ela quer. Então, irmãos, voe alto no Senhor, para que você tenha muito mais clareza, para que você tenha uma visão muito mais ampla de quem é o Senhor, daquilo pelo qual você está construindo no Senhor e não pela força do seu braço. É muito natural a gente chegar nas pessoas e perguntar assim: como que você se vê daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Irmãos, não que isso não seja bom, é uma boa prática, eu faço isso para mim. Mas eu, pelo menos, nunca encontrei uma resposta concreta no Senhor. Eu sempre encontro tipo assim: não, daqui 5 anos eu me vejo casado, com 2 filhos, morando numa bela casa, tendo um bom carro, fazendo boas viagens, comendo em bons restaurantes, faturando tantos mil por mês. É assim ou não? Eu nunca vi alguém falando assim: daqui 5 anos eu quero estar 100% na dependência do meu Senhor. Entende, irmãos? Não que esse tipo de prática, irmão, não seja saudável. Nós temos uma vida comum, irmãos. Amém? Glória a Deus por isso. Ninguém aqui é super-herói.
Ninguém aqui é Superman, não quer dizer que quando você é encontrado pelo Senhor, você foi encontrado lá pelo professor Xavier e agora você virou um X-Men. Não, irmãos, longe disso. Aí que você vê o quanto você não presta mesmo. Porque seus olhos são abertos, você fala assim, agora que eu vi que eu sou pior do que eu pensava. Mas entenda uma coisa, irmãos, nós não podemos nos agarrar somente a isso, a metas, a trabalho, a uma visão clara de onde eu vou chegar profissionalmente falando. Não, irmãos, nós precisamos ter uma clareza de que nós estaremos no Senhor. Por isso precisamos estar no Senhor, voando alto com o Senhor, para que a gente gaste menos força do nosso braço e deixe o Senhor trabalhar a nosso favor e que a gente consiga ter uma clareza que lá na frente, se eu conquistar ou não os meus objetivos, uma coisa eu tenho convicção, que eu estarei firme no Senhor, para que eu não viva uma vida de frustração, achando que se daqui 5 anos eu não tiver a casa que eu queria ter, o carro que eu gostaria de ter, o dinheiro que eu gostaria de ter, aí eu vou botar Deus na berlinda e falar assim, o Senhor parece que estava dormindo, né, enquanto eu estava aqui trabalhando. Parece que eu trabalhei, e Deus não fez nada por mim, porque eu não alcancei nada daquilo que eu queria. Irmãos, a convicção que você precisa ter, que independente disso, você precisa estar firme no Senhor. O Salmo 123, versículo 5 vai dizer que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Irmãos, a águia tem uma história interessante, porque ela é a ave que mais vive dentro da classe dela, dentro da categoria dela, mas ela passa por um processo impressionante. Quando ela chega num certo período da sua vida, mais especificamente 40 anos, ela precisa tomar uma série de decisões para que ela continue tendo essa vida longa. Ela precisa então entender que ela vai precisar passar por um processo. E ela só tem 2 alternativas quando chega nessa época da vida dela. Ou ela morre, ou ela enfrenta esse doloroso processo para ela poder viver um pouco mais, alguns anos a mais. E é um processo, irmãos, que vai durar em média 120 a 150 dias. É engraçado, né? Porque estudando sobre processos e hábitos, existem alguns estudos que dizem que você constrói um novo hábito em 22 dias. Mas se você ler aquele livro, A Única Coisa, ele vai dizer que para você construir um hábito verdadeiro, vai levar mais de 66 dias. Ou seja, 22 dias, dificilmente você vai criar um hábito de verdade. Então, ou seja, o processo que a águia está passando leva 120 dias, irmãos. E você querendo mudar alguma coisa na sua vida, fazendo alguma coisa diferente por 2, 3 dias, depois voltando a fazer tudo errado de novo. Sabe por quê, irmãos, que vocês muitas vezes não têm o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias? Porque quando você viaja, você leva a Bíblia, você continua lendo a Bíblia. A maioria das vezes, quando a gente viaja, sabe o que a gente faz? Estou de férias, inclusive de Deus, né? Então, Senhor, dá um tempo aí que agora eu vou curtir. Aí você quebra o hábito. Aí chega final de semana, em vez de você manter o hábito de ler a Bíblia todos os dias, chega final de semana e você fala assim, não, agora é o dia de eu descansar. Então eu não vou ler a Bíblia. Então faz assim também, irmão. Final de semana você não come também, fica sem comer. Não, pastor, mas eu fico com fome. Então imagina só o seu espírito lá minguando, raquítico de fome, querendo mais do Senhor e você falando assim, não, eu estou descansando agora. Inclusive domingo, né, irmãos? Tem muita gente que ainda não entendeu que domingo é o dia do Senhor, não é o dia do futebol, não é o dia de dormir até mais tarde, não é o dia de fazer nada, é o dia do Senhor, irmãos. Ué, pastor, mas agora eu não posso fazer nada no domingo. Você pode fazer tudo, só não pode esquecer de Deus. Amém? Você pode dormir até mais tarde, você pode assistir Fórmula 1, você pode assistir futebol, você pode comer besteira porque é o dia do lixo, você pode fazer o que você quiser no domingo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, irmãos, uma coisa que eu peço aos irmãos, não esqueça do Senhor. Domingo é dia do Senhor. Mas nós estamos querendo tirar férias de Deus, irmãos. Por isso que é difícil criar hábito da oração, criar um hábito de ler a palavra. Por quê? Porque nós fazemos por 2, 3 dias em empolgo. O pastor pregou aqui, eu vou chegar segunda-feira. Agora não falha, culto no lar, oração, leitura da palavra. Aí na terça-feira, a agenda corrida, a rotina. Aí você fala assim, não, hoje eu vou ler só um versículozinho, mas para não deixar passar.
aí quarta você dorme, esquece, aí na quinta já era, e aí sexta você precisa voltar para o posto de gasolina, porque seu combustível está baixinho. E você vive na reserva, irmãos. Por quê? Porque você não está criando hábito. Até a águia, irmãos, teve que ficar 150 dias passando por um processo que vai fazer com que ela tenha vida longa. E nós não estamos nos submetendo. Então esses processos consistem em algumas etapas. Eu quero trazer aqui a pedagogia para os irmãos. Obviamente que a gente não vai fazer o que a águia faz, irmãos, mas existe uma pedagogia aqui dentro dessa analogia da águia que nós podemos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. A primeira coisa que ela faz, ela escolhe a montanha mais alta que ela achar e voa para aquele lugar. Ou seja, ela para toda a sua rotina, irmãos. Ela para tudo que ela está fazendo. Ela voa para aquela monte mais alto que tem e dali ela vai passar esses 120 dias, 150 dias. Então uma coisa que a gente precisa aprender, de tempos em tempos, irmãos, para um pouco a sua agenda. Para tudo que você está fazendo. Vai encontrar com o Senhor. Para essa correria do dia a dia e vai então se encontrar com o Senhor. A segunda coisa que ela faz é que ela começa ali, irmãos, a bater o bico na pedra, na parede, até arrancar o bico, para que possa nascer um novo bico. E o que isso tem de pedagogia para nós, irmãos? Um desafio que você pode fazer para você mesmo, irmãos. Passa um tempo monitorando o que sai da sua boca. Porque muitas vezes é tão natural de nós mesmos reclamar, falar mal das pessoas que a gente nem percebe. Vocês já viram isso? É tipo natural. Tipo igual hoje. Chove, aí você fala assim, não, mas que merda, chovendo. Aí se faz um sol muito forte, você fala assim, nossa, mas é ruim demais sol, calor demais. Só que é natural. Então passa um tempo, irmãos, monitorando o que sai da sua boca. Imagina só, a águia está ali arrancando o bico fora. Então, irmãos, arranca fora esse péssimo hábito de coisas ruins que está saindo da sua boca. Porque o ruim não é o que entra pela boca, mas é o que sai da sua boca. Então, muito cuidado com aquilo que você está falando. Principalmente quando você está reclamando, quando você está murmurando, quando você abre a sua boca para acusação, para falar mal do próximo. Então, irmãos, conserve boca fechada. Imagina a águia arrancando o seu bico, ela deve ficar um bom tempo ali sem utilizar a boca. Então, às vezes vai ser necessário, irmãos, você lacrar a boca aí por um tempo, para você se submeter a esse processo. E aí vem o terceiro, depois de arrancar o bico velho. Ao nascer então esse novo bico, ela começa a arrancar as suas próprias unhas. E as unhas da águia, para quem não sabe, é o instrumento dela de guerra. É a arma de guerra dela, é a unha. Não é o bico, a arma de guerra dela é a sua própria unha. E ela arranca essas unhas velhas para que novas unhas possam nascer. Efésios 6:12 vai dizer o quê? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades e os dominadores dessa época. Irmãos, está na hora da gente parar de querer lutar com as nossas próprias mãos. Está na hora de você mudar a sua ferramenta de batalha. Você está querendo lutar com as próprias mãos, você está querendo vencer com a força do seu braço. Frustração na certa. Está na hora de mudar essas armas pela qual você tem lutado. Armas espirituais, irmãos. Joelho no chão, oração. Tempo de estar no Senhor. E aí vem uma quarta etapa de toda essa mudança, que depois ela vai arrancar então suas próprias penas. Ou seja, ela troca as suas vestes. Ela vai trocar a sua roupagem. Talvez é um tempo, irmãos, da gente trocar as nossas vestes por vestes santas. A gente cantou isso aqui, né? A gente tem cantado essa canção. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. É um tempo da igreja começar a trocar essas vestes, colocar vestes brancas, uma veste nova, uma nova roupagem, deixar para trás essa veste velha do vício, das manias erradas, de tudo aquilo, irmãos, que traz sujeira na sua roupa, nas suas vestes, na sua caminhada. Jó, no capítulo 39, versículo 27 e 28, ele vai dizer: e por tua ordem é que a águia se eleva nas grandes alturas, põe lá no alto o seu ninho, irmãos. Sabe por que ela faz isso? Por que ela coloca lá em cima o ninho dela?
para esconder os seus filhos dos predadores, porque a altura que a águia vai, somente ela consegue chegar, os predadores não. E sabe qual é a pedagogia para você, pai e mãe? Proteja os seus filhos dos predadores dessa era. Os predadores dessa era estão cada vez mais engolindo as nossas crianças, sem ao menos nós percebermos. Se ao menos nós notarmos, quem aqui já percebeu que todo filme da Netflix, todo, irmãos, eu desconheço, eu estou desconhecendo um filme da Netflix, original Netflix, tá? Porque às vezes você vê o filme na Netflix, mas não é original Netflix, é original, sei lá, Warner Brothers, sei lá, Universal Studios, mas original Netflix. Todo o filme tem um cunho homossexual ou qualquer coisa no sentido. Todo filme, irmãos. E filme de criança, eu não estou falando filme de adulto, não. Pega uma série infantil lá para criança, original Netflix, e coloca para você assistir, antes do seu filho ver. Se em algum momento lá não vai ter dois personagens ali, um negocinho ou outro, então, irmãos, proteja os seus filhos, as crianças, dos predadores dessa era, que tem cada vez mais tentado consumir os seus filhos, as suas crianças. Deuteronômio 32:11 vai dizer o seguinte: como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as asas, toma-os e leva sobre as suas asas. Sabe o que ele está dizendo aqui? A águia está aqui ensinando os seus filhotes a como voar. Eu e você, sabe como que nós educamos os nossos filhos? Através do exemplo que nós estamos dando. A águia, que ela ensina o seu filho através do exemplo. E sabe o que é o legal? Não sei se vocês já viram o primeiro voo da águia. Tem isso nos documentários, é maravilhoso. Assiste lá depois para vocês verem. O primeiro voo da águia, bota no YouTube lá para você ver. Sabe o que a águia faz? Coloca o filhote lá na asa dela, vai lá em cima e solta ele. É tipo igual aquele pai que quer ensinar o filho a nadar, joga ele na piscina, né? Se vira, menino. Só que ele não é filho de cachorro, né? Só filho de cachorro que aprende a nadar. Já nasce sabendo nadar. Mas aí sabe o que a águia faz? Solta o filhotinho, ele começa a tentar bater asa de qualquer jeito e vai. Aí ela vem lá de cima e pega ele novamente. Até que ela fortaleça a musculatura a ponto dela se sustentar no ar. Irmãos, nós precisamos fazer isso com os nossos filhos. Muitas vezes a gente vai precisar deixar eles ir, mas sempre com a nossa supervisão. E sempre que precisar, nós estaremos lá para resgatá-los. Porque muitas vezes a gente só está soltando. Só está soltando. Não, meu filho, senta na frente da televisão aí, toma o controle aqui, faz o que você quiser, vê o que você quiser. E esses predadores estão ganhando as suas crianças. E nós, como pais, assim como a águia, nós precisamos cuidar delas. E para a gente caminhar para o fim, irmãos, nesse texto onde nós estamos aqui entendendo um pouco da grandeza do nosso Senhor, eu preciso te dizer pelo menos 3 coisas aqui. A primeira coisa é que você não é a pessoa que as pessoas estão dizendo que você é. Você não é essa pessoa que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo que as pessoas estão dizendo que você é. Há pouco tempo atrás, o Paulo Borges soltou um vídeo maravilhoso, e também nós assistimos um hoje, que o pastor Vinícius mandou para a gente, falando sobre isso. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Então não pare, irmãos, a sua vida, muitas vezes, para tentar ser aquilo que as pessoas querem que você seja. Porque uma das doenças dessa era que nós estamos vivendo é que a gente está querendo ser aquilo que nós não somos para agradar a gente que nós nem conhecemos. E que nem paga minhas contas. E isso, irmãos, tem deixado muitas pessoas boas no meio da caminhada. E o Paulo Borges, ele ainda vai dizer, né, no vídeo dele, ele fala assim, como... E 40 anos de ministério, irmãos. 40 anos de ministério. E ele fala, com lágrima nos olhos, quantas pessoas boas eu vi ficar pelo caminho, porque pararam para dar satisfação para pessoas que eles nem a conheciam. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos muito mais preocupados com o comentário que alguém deixou lá na sua rede social que te ofendeu. E aí você para tudo aquilo que o Senhor está querendo fazer através de você, através da sua vida, por meio da sua vida, porque você ficou triste, ofendido, chateado com alguma coisa que alguém disse a seu respeito. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é.
Uma segunda coisa que eu preciso dizer para você, você também não é aquilo que você pensa que é. Porque muitas vezes você está pensando que é algo, mas você é outra coisa. E você também, irmãos, precisa ter uma convicção. Você é aquilo que Deus disse que você é. Lá no Gênesis, ele vai dizer: façamos ele a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você, irmãos, é a imagem, conforme a semelhança do Pai. Mas o mundo caiu, o pecado entrou, mas ele restaurou a sua imagem e a sua semelhança. E por isso, assim como o Pai ama em amor, nós devemos amar em amor. Assim como o Pai, ele celebra a criação, nós devemos celebrar o Criador. Irmãos, a Bíblia diz lá no Gênesis que na viração do dia Deus descia no jardim. Hoje, quando eu estava vindo com a minha esposa, e nós olhamos aquela viração do dia, aquela coisa linda, irmãos. O quão bom é contemplar o Senhor através da criação. O quão bom é contemplar o Senhor através de tudo aquilo que Ele fez, porque tudo aquilo que Ele fez é bom. Tudo é bom. Então eu quero dizer algo para você, irmãos. Você que está aqui hoje, que chegou até o posto de gasolina, quase ficou pelo caminho, né? Mas chegou aqui. E se chegou aqui, é porque aqui tem algo para abastecer você. E se você chegou até aqui, irmãos, é porque você precisa ouvir que você foi criado à imagem de Deus, conforme a semelhança do nosso Pai. E eu quero orar com você, eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar, irmãos. E como resposta a esse sermão, como os irmãos bem sabem, uma das maneiras de nós respondermos aquilo que nós fomos ministrados, são 3 maneiras. A primeira maneira é adorando ao Senhor através das canções. A segunda maneira é cumprindo com os nossos deveres de ofertar e dizimar na casa do Pai. E a terceira maneira é cumprindo o sacramento da ceia, relembrando aquele que se entregou no madeiro. Então nós iremos adorar ao Senhor, nós iremos ofertar na casa do Pai e nós iremos também ceiar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, enquanto os nossos irmãos cantam, os irmãos da ceia já podem se preparar, pode soltar para nós aqui também o QR Code e faça, irmãos, aquilo pelo qual o Espírito Santo do Senhor colocar no seu coração. Faça com alegria, faça com amor, faça para o Senhor. Amém? Vamos adorar então Jesus. Aleluias. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Nós te entregamos, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe o incenso que sobe ao Senhor, ó Deus, através da nossa adoração. E Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei
Eu quero convidar você, saia do seu lugar, tome o cálice, o pão, o cálice que foi derramado, representa o sangue que foi derramado ali na cruz. Aqui o pão, que aqui representando o corpo de Cristo, assim como o trigo foi moído, o corpo de Cristo foi moído. Você que tem a consciência, você está convidado a participar da ceia. Você que tem a consciência correta que Cristo morreu em nosso lugar, que Ele é o nosso Senhor e que Ele ressuscitou e que Ele vive. Então cumpra com esse memorial, cumpra com esse sacramento. Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força Aleluia. e o poder. Você que ainda não ceou, coma do pão, beba do cálice, faça isso em memória dele até que ele venha. Louvor da igreja ao Rei Jesus. Ah, Jesus. Abra sua boca onde você está. Demonstre o teu amor a Ele. Declare a soberania de Deus. O Deus que é soberano sobre todas as coisas. Tu és digno de tudo. Somente a Ele. Declare isso. Tudo é para ti. Tudo é para ti. Tu é a glória. Tu é a glória.
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Os santos anjos, os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos pendem suas coroas ao Cordeiro, e a ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, só tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Com o coração dobrado a Cristo, te exaltamos, te exaltamos, nós te exaltamos, te exaltamos, não há outro que merece te exaltamos, só tu és digno, ó Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Te exaltamos, Deus. Exaltamos o teu nome. Glorificamos o teu nome, pois tu és santo, 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 santo. Só o Senhor é santo. O Yeshua, o Hamashia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Somente o Senhor a honra, a glória e o poder para todos sempre. Aleluia! Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Declare isso, igreja, com uma só canção. Tu és tudo, Aquele que é digno, ao único que é digno. tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia. Aleluia. Dia e noite, Deus. Dia e noite, Deus. Dia e noite sobre ti,
ti nossa adoração. Dia e noite subo a ti. Aleluia! Aplauda Jesus aí onde você está. Celebre Ele. Aleluia! Irmãos, geralmente esse é o tipo de culto que, se deixar eu solto aqui, nós vamos até meia-noite, né? Como os irmãos ainda estão na caminhada, avançando rumo à obra, nós vamos chegar lá, né? Glória a Deus por isso. Eu preciso, irmãos, dar alguns recados, porque senão os irmãos da mídia, né, os irmãos que trabalharam a semana inteira aí em prol dos eventos, né, nós precisamos honrar esses irmãos. Então toma o seu assento aí, liga as luzes aí. Irmãos, eu preciso também cumprir com algo aqui bem rápido e que é para toda a igreja. Então espera um pouquinho aí, segura aí bem rapidamente. Nós precisamos apresentar aqui os líderes dos departamentos, os responsáveis pelos departamentos. Então nós vamos fazer isso aqui bem rapidamente, tá? Chama para nós lá quem puder. Mãe, chama lá o Lucas e a Nath para eles já virem aqui. Eu vou chamando aqui de acordo com o que eu for falando no departamento, e eu preciso da igreja aqui para a gente orar com esses irmãos, amém? Porque nós precisamos também honrar esses irmãos que se dispuseram a servir. Então no departamento ou, né, no ministério Lava Pés, eu quero chamar aqui o Flávio e a Ariellen, já vem aqui à frente, vão se colocando aqui à frente, todos aqui à frente. Funcionou, tá bom, só prestou do vídeo aí. No departamento de acolhimento, cadê o Felipe e a Evelyn? Felipe e a Evelyn, vem aqui, a Evelyn está por aí também, tá? Então chame ela lá também, quem puder. Na intercessão, Andréia. No ensino, o pastor Murilo, acho que o pastor Murilo já foi, né? Ele estava com o Pedrinho, acho que ele teve que sair. No Kids, Lucas e Nath. Jovens, César e Priscila. Adolescentes, Rodrigo e Nath. Louvor, Lucas. Social, Danilo e Neuciane. Nas mídias, o Bruno. Cadê o Bruno? Tá por aí também? Tá? Chama lá, quem estiver lá fora, vem aqui, ou quem estiver no Kids, sonoplastia, Dinho. Corre aqui, gente, só para a gente orar por vocês. Dinho, você aqui também. Eu quero orar por esses irmãos. E glória a Deus, quem falta? Vamos, gente, rapidamente, porque tem irmãos que precisam ir e eu ainda preciso dar os avisos aqui. Amém? Glória a Deus. Falta então Nath, falta Evelyn, quem mais? Priscila, tá aqui já. Tá aí, então pronto. Glória a Deus. O Bruno tá aí? Bruno tá vindo? Corre, Bruno! Igreja, se coloque de pé, vamos então orar por eles, estenda suas mãos. Esse é o time de liderança para esse semestre, são as pessoas que estarão servindo em cada um dos departamentos. E se você, irmãos, cair em algum dos grupos desses irmãos, lembra que a gente já falou na nossa reunião de membros, toda a igreja, né, todos os membros, eles têm que servir em algum departamento. Então, esses serão as pessoas que vão montar as escalas e vão passar para vocês aí, amém? Então, oremos então.
Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento tão sublime, tão precioso. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que têm, ó Pai, se empenhado na Tua obra. Tem aqui, ó Pai, colocado então a casa deles, a vida deles à disposição, a servir na Tua igreja local. Que o Senhor então esteja recompensando cada um deles segundo a Tua vontade e que o coração deles esteja no lugar certo, que é no Senhor, ó Pai. Assim nós oramos e te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Se você puder aplaudir, glorifique ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Capacite, dê sabedoria para cada um de vocês. Amém? Irmãos, e antes da gente encerrar, só mais um segundinho, senta aí, vamos aos recados. Preciso passar que nós temos bons recados para vocês aí. Pode soltar para nós. Vai passando aí por etapa. Vai passar o vídeo primeiro de tudo? Não? Então solta aqui, vamos na ordem. Irmão, se acalma aí. Tem até vídeo hoje, é rápido, mas tem até um vídeo, tem muita coisa boa. Olha que legal. Integração Kids, pais, já é isso mesmo? Já está anunciando desde agora? Vocês estão fera mesmo, é 23/7. É isso, Priscila? Tá certo? Então acho que esse aí está perdido aí. Isso aí deve ser do ano passado, vocês estão pondo, porque eu não estou sabendo isso aqui também. Pode passar, muda aí. Eu falei, rapaz, os irmãos estão fera mesmo, é 23/7. Rapaz, esses irmãos, daqui a pouco eles põem aqui, /2026. Passa aí para nós aí. Irmão, vocês hoje aí estão enrolados, porque tem vídeo, tem... Solta aí, meu. Também nós estamos pondo o cara para tocar bateria, editar vídeo ao mesmo tempo, né? Aí, irmãos, igreja pequena é isso. Carece de irmão para servir. O irmão toca bateria, arruma vídeo, edita vídeo, passa a mídia. Quer que eu fale aqui pelo meu? Foi? Então olha só. Olha, esse aqui é um evento, irmãos, que nós vamos fazer pela primeira vez aqui na igreja. E nós conseguimos então a agenda com o Arão Bernardes. Irmãos, quem nunca ouviu o Arão, vem, irmãos. Ainda que você não precisa ser empresário não, gente. É uma aula de vida esse cara aqui, ó. É uma lição de vida. Você sabe que tem gente que é inteligente, mas tem gente que é sábio. Ele é inteligente e sábio ao mesmo tempo, tá? Então venha, Café com Empresários, com Arão Bernardes, vai ser no dia 22, sábado agora, pela manhã. Então vai ser servido, aqui não tem horário, mas vai começar 9 horas da manhã, isso mesmo, Mateus? 9 horas da manhã, um delicioso café da manhã, e depois nós... Oi? 8h30, tá? Com o café da manhã, então venha, e depois uma palestra com o Arão, tá? Que é um cara fora da curva, tudo, mulher, homem, para todo mundo. O link de inscrição já está no grupo da igreja. Se você não está no grupo da igreja, é só pedir para nós e venha participar conosco. Pode trazer convidado o tanto que quiser, quem você quiser trazer, amém? Tranquilo, irmãos? Se tiver dúvidas, só nos perguntar lá. Passa mais um. Clube do Livro, segunda-feira, na casa do Murilo, tá? Então, Clube do Livro, todo mundo já sabe, 8h30, casa do Murilo. Próximo. Fluir nos Lares ao longo da semana. Quem não está num grupo de Fluir nos Lares aqui ainda, que é membro? Tem alguém que é membro? Não? Eu não coloquei você lá? Você, irmã Márcia? Tá, eu vou ver então depois para colocar vocês, mas eu achei que eu já tinha colocado, tá? Amém? Então vou colocar, pode passar. Irmãos, toda terça-feira tem futebol. Bora, gente, futebolzinho tá top, tá? Então terça-feira agora, tá sendo que horário, Manuel? 8 horas então, futebol, tá? Aqui no condomínio, como é o nome? Privé Atlântico, tá? Futebolzinho lá no Privé Atlântico, tá bom? Próximo. Irmãos, essa então é, né, a grande estrela aí da noite para os irmãos, né? Então, nosso retiro de jovens, eu acho que vai rolar um videozinho aí. Vamos, então passa o vídeo aí, depois eu falo um pouco mais.
Glória a Deus. Benção, irmãos. Então, nosso primeiro acampamento aí de jovens, né? Nós já fizemos, mas como eu falei, esse vai ser o primeiro acampamento de um dia para o outro, né? Nós já fizemos retiros de um dia só. Então já está aí, ó, a inscrição individual R$60, casal, tá? R$100. Então faça, começou, já está aberta as inscrições. Lembrando que vocês também podem convidar pessoas, tá bom? Não tem problema, vai ser muito bom. Os meninos estão preparados. Detalhe, gente, presta atenção. Vai começar na sexta-feira à noite. Então vai ser sexta-feira à noite, sábado o dia todo e domingo até a hora do almoço. Amém? Glória a Deus. Ah, pastor, não consigo ir na sexta porque eu trabalho. Tudo bem, você pode ir no sábado de manhã, mas sexta já começa o acampamento. Amém? Você vai arrancar, minha filha. Deixa o papai aqui, não pode arrancar, tá? Gente, então, para arrecadar também, vai ser no domingo que vem ou vai... A partir do domingo que vem, então os meninos vão servir aí galinhada para poder arrecadar dinheiro para o acampamento, amém? Vamos colaborar e ajudar com eles. Foi todos? Encerrou? Todos de pé então? Vamos então encerrar lendo o credo. Vocês esqueceram do credo aí, né, irmãos? Tem um credo aí ainda, né? Quero ver agora, quem decorou o credo aí já? Hã? Quem vai ler? Dá para ligar aí, ó? Vai ligar? Irmãos, enquanto eles vão ligar, presta atenção bem rapidamente. Quem nos visita hoje pela primeira vez, eles têm um casal lá ao fundo, sejam muito bem-vindos. É amigo de vocês, né? Do Renan, tá com a turma. Muito bem, sejam bem-vindos, tá? Passa ali no final, pega uma lembrancinha para vocês. Vai ser um enorme carinho aí ter vocês mais vezes conosco. Mais alguém? Não? Então, irmãos, vamos ler juntos então o credo. 1, 2, 3, vamos lá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Pai, nós te damos graças, te adoramos, celebramos o Senhor porque o Senhor é bom. Obrigado por essa celebração e que a graça, a paz e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o teu povo, sobre toda a tua igreja, até que Jesus volta e Ele vai voltar. Vai em paz, que Deus abençoe. Antes de sair, cumprimento os irmãos com a graça e a paz. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu